Salve amigo colecionador, bem-vindo mais uma vez ao canal Automotivo. Eu sou Marcelo Ormond, sempre compartilhando com vocês as bonequices que eu faço aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E seguindo ainda muito empolgado com essa coleção, na pós-leitura desse almanaque muito legal, que é o Último Ronin, uma história muito bacana e adulta dessas tartarugas ninja. E agora acabei de adquirir, simultaneamente aí, a figura número 4, que é o Leonardo, é o líder aí do quarteto, e o principal, o mestre deles, que é o Mestre Splinter. Eu nunca tive nenhuma figura de nenhuma outra linha que representasse esse personagem de tamanha importância para esses 4 lutadores aí. Então vamos falar hoje desse Splinter da saga O Último Ronin. Para você que está assistindo esse vídeo do meu canal como o primeiro vídeo que você assiste, deixar bem claro aqui, tá? O meu conhecimento sobre Tartarugas Ninja, ele está muito mais atrelado a jogos de videogames do que aos desenhos animados. As revistas em quadrinhos lançadas na década de 80, muito menos. Eu sei como elas funcionavam, qual era mais ou menos o apelo de público que elas tinham inicialmente e depois foram adaptadas para os desenhos de TV e até alguns filmes de cinema. Mas o meu foco aqui é sempre baseado no videogame, eu tenho até aqui a camisa do Super Nintendo, e acabei ficando realmente muito impressionado, assim, eu gostei muito do ritmo dado para essa história aplicada nesse quadrinho aqui, que eu não canso de agradecer ao meu compadre Márcio Silva, do canal Lápis de Esmeralda, que foi quem me orientou a fazer essa leitura, na qual eu matei, assim como ele, na mesma noite, porque é uma leitura muito dinâmica, muito bacana. A NECA resolveu lançar logo essa figura número 8 do Splinter, certamente pelo apelo que o personagem tem e a grande importância que ele possui para a história das Tartarugas Ninja. Mas você tem que entender que essa aqui é a figura número 8, Eu sei que eu pulei bastante, Eu pulei a Karai, pulei ali alguns daqueles Sinja bots de outras facções. Eu vou pegar essas figuras, mas eu tô dando prioridade à cúpula principal, que são as 4 tartarugas e, claro, aqui o Mestre Splinter. Em seguida, eu vou escolhendo ali quais os inimigos do clã do Pack eu vou pegando. Eu já possuo 2 Sinja bots de uma mesma facção, que é aquela da armadura azul, tem vídeo aqui no canal. Gostei bastante e vou dar sequência assim a esses inimigos para poder compor esse set, porque eu já considero essa coleção The Last Ronin e a coleção da Jada Toys de Street Fighter, para mim, são as minhas coleções do ano, sabe? Eu não sei se elas vão fechar todo o ciclo nesse ano de 2024, mas eu sigo como prioridade. Essas, depois de Transformers, essas aqui são as minhas coleções principais. A caixa, como sempre, traz um show à parte para demonstrar essas figuras, a maneira como eles expõem o blister, abrindo ali a tampa, seguindo a tradição mesmo da NECA. Atrás ali dando mais ou menos algumas especificações de como são as poses, não esquecendo aqui também dos artistas que compõem o protótipo dessa figura. A arte aqui que vem na lateral, eu ainda não consigo compor ela junto a dos outros, porque ela certamente, pela ordem numérica, ela vai fazer sequência mais ali pra frente. Ele possui uma gama legal de acessórios, claro que os meus preferidos aqui é a katana, ou katana, como quiser chamar. A bainha, onde segura, ela vem com esse tom dourado, achei de muito bom tom. Tem esse lacinho assim, muito pitoresco, algo que soa muito tradicional, trazendo uma identidade para esse artefato do Mestre Splinter. O cajado, que isso não pode faltar, uma vez que ele é tão cínico quanto o Mestre Yoda, que quando tá com cajado é aquele velhinho frágil, que incapaz de qualquer ação mais abrupta, mas na hora que o couro vai comer mesmo, o cara pula feito louco, e seria muito legal uma dupla aí entre o Mestre Splinter e o Mestre Yoda. O que é espantoso mesmo é esse monte de mão aqui, cara, pra trocar. A princípio me causou uma impressão, eu falei, nossa, pra que tanta mão de troca, Mão aberta, mão fechada, mão isso, mão aquilo. E no primeiro olhar aqui, são mãos que se repetem. Você fala, pô, 2 mãos de pega do mesmo jeito, só que tem um detalhe aqui que no primeiro momento eu não percebi. É a articulação desse punho. Eles puseram mãos idênticas para você fazer o uso, porém elas articulam de forma diferente. Uma se movimenta com o punho para cima e para baixo, a outra para os lados, justamente por serem figuras que fazem uso de espadas. E para você embanhar essa espada, você tem que estar com esse posicionamento garantido. E eu achei legal aqui que a NECA garantiu esse posicionamento. O segundo espanto foi com esses antebraços e mais mãos. Eu falei, pô, pra que isso, cara? É idêntico, não tem diferença alguma, é exatamente o mesmo. Também fui pego ali pela primeira sacada e o primeiro julgamento. O que acontece aqui, que não é também lá grande coisa. Eu considero ainda esse adicional aqui um pouco desnecessário, mas veio. Esse antebraço adicional, o detalhe que o difere do que já vem com o Splinter é justamente que a roupa está desfiada, o kimono está desfiado ali na ponta.
talvez para simbolizar que ele já está em combate, sabe, para compor de alguma coisa. Assim, olhando para a figura, dificilmente alguém vai reparar isso. Ele acabou complementando como acessórios, talvez para cumprir a meta plástica utilizada, mas tá aí, esse é o detalhe que eu consegui perceber aqui. Ele não tá mais sujo ou alguma mancha de ferimento, nada. Simplesmente é o tecido do kimono dele se desfiando. A figura é realmente muito bonita. Apesar de simbolizar um roedor, um rato, ainda por cima um rato que tem o tamanho de um ser humano, o que a princípio traria um susto ou uma coisa aterrorizante, né? Deixaria alguém muito assustado, não. Eles conseguiram colocar aqui, óbvio, seguindo a inspiração do desenho do quadrinho, a postura de mestre e de líder, essa percepção que nós que gostamos do tema sentimos ao ver uma figura tão importante dentro desse contexto que é o Mestre Splinter. Eu gostei muito da fisionomia dele, ele tem cicatrizes aqui no rosto, né, mostrando o tempo que ele tem como mestre, quantas batalhas ele já enfrentou, eles fizeram questão de colocar essas cicatrizes. O kimono dele tá muito legal, é quase uma vestimenta sacerdotal, né, ele já tá ali num patamar muito elevado dentro do seu mestrado. A própria história, para quem ainda não leu, isso não é nenhum spoiler, mas ela já bota o Splinter ali realmente com uma bagagem muito grande como mestre. Então talvez isso tenha trazido para ele esse kimono muito mais emblemático do que aquela roupa que a gente está acostumado a ver ali nos esgotos, né? Aquela roupa mais esfarrapada, tal, menos nobre. Aqui não, ele está realmente com uma roupa pronta para algo muito importante. Aí tem essas ataduras nas mãos, né, nos punhos e também nos pés dele, nas patas traseiras, para simbolizar alguém que está em constante confronto ou praticando justamente se trata de uma figura marcial, né? Então esse tipo de simbolismo muito usado no Muay Thai, kickboxing, no boxe tailandês, utilização desse tipo de atadura, né? E sendo ele um mestre samurai, ficou realmente muito bem. Na parte de baixo do kimono você tem a calça, que combina bem com as articulações de perna dele, uma vez que ele articula essas pernas de uma forma diferente de um ser humano. Eu acho que complementou bem. A figura está muito bem composta, é bom para você colocar ele de pé e ele ser posicionado de forma bastante magistral. Então, ó, nota 10. O filme me surpreendeu muito. Gostei muito da reação das pessoas quando eu fui postando no Instagram e até mesmo aqui no YouTube algumas fotografias da figura e todo mundo ficou bastante empolgado, todo mundo declarou bastante assim, caramba, essa figura do Splinter ficou a 10. E eu garanto, ficou mesmo. Espero estar conseguindo jogar para a imagem para vocês uma boa representação do que eu estou vendo ao olhar para essa figura do Splinter. Ele articula de forma bem peculiar, né, sendo diferente da maioria das figuras NECA, que são baseadas em seres humanos, tal. Aqui ele vai ter essa articulação da parte da perna mais animal, respeitando a anatomia de uma criatura, um mamífero desse, como um roedor. Até para aquilo que a gente está acostumado, que a NECA é meio travada, né? Tem sim, é bastante limitado, não dá para fazer exatamente tudo que você imaginaria, mas articula bem sim. É uma figura que eu considero de boa articulação. Nada impressionante, mas articula muito bem. A cauda aqui também é um show à parte, ela possui o nosso querido arame interno que permite você movimentar essa cauda de várias formas diferentes e acaba ajudando ele no ponto de equilíbrio, porque como ele possui esses pés muito pequenininhos, né, o que fica plantado no chão é a parte menor dos seus pés, aí seria uma figura muito complicada para colocar de pé na sua coleção. Ele certamente ia amanhecer no chão todos os dias. Mas a cauda aqui acaba funcionando como uma base e mantém o Splinter perfeitamente de pé, seja na pose que você quiser. Só ter um pouco de paciência e ir articulando que você vai gostar bastante. No mais, aqui fica a cargo da sua imaginação e fazendo a troca das mãos e utilizando de diversas maneiras diferentes, com espada, com a bainha, esses acessórios que compõem ele, as armas e o próprio cajado, que também pode ser usado como um artefato bélico e permite você fazer bastante pose e usar muito a sua imaginação com esse incrível mestre Splinter das Tartarugas Ninja. Bom, meus amigos, é isso. Esse foi mais um vídeo sobre essa incrível saga do Último Ronin, na qual eu fiquei muito empolgado e não escondo isso, de ter feito a leitura dessa revista, uma leitura simples, porém muito dinâmica, simbolizando para mim quase um filme de ação em páginas. Sempre agradecendo ao Márcio pela indicação, gostei muito, acabei arriscando a leitura em outras revistas também, começando a partir daqui do Último Ronin. A figura do Splinter aqui pra mim tá nota 10, cara, gostei muito, indico pra quem também tá fazendo essa coleção e talvez não tenha ainda priorizado o mestre como uma figura pra incorporar, pode ir sem susto, cara. Poxa, você vê todos eles juntos ali, reunidos e compondo o seu set de diversas maneiras, porque apesar disso aqui tá simbolizando um tempo específico das Tartarugas Ninja, é inevitável que você vá fazer uso dessas figuras, compondo ela lembrando de tempos passados dessas tartarugas. Eu sou Marcelo Ormond, compartilhando muito mais os meus sonhos e lembranças do que só ficar mostrando boneco. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!